Boa noite. Esse espetáculo não tem trilha sonora. Essa música que vocês estão ouvindo é para criar assim um efeito dramático na plateia, lírico. Bonito, né? Às vezes funciona. Não, mas não por minha causa, é por causa do bar. Bach é o autor dessa trilha sonora que não existe nesse espetáculo. Outro dia eu estava lendo sobre o Apocalipse. A palavra Apocalipse vem do grego, apocalipsis, e significa revelação. Só que com o passar dos anos, de tanto se usar Apocalipse em vez de revelação, a palavra começou a tomar assim um efeito trágico de fim de mundo. Mas você sabe o que é o Apocalipse? Eu sei. O dia em que todo chinês tiver um carro, eles vão ter que usar a Mongólia de estacionamento. Isso é o Apocalipse. Não faz sentido? Tem gente que diz que eu... Agora, Bach, o autor dessa trilha sonora, que não existe nesse espetáculo, se soletra B-A-C-H. Bach. Mas fala Bach. E depois eu é que... Eu tenho uma amiga que tem um dilema na vida. Aliás, todos nós temos dilemas na vida, todos nós. Mas no caso dessa minha amiga, ela diz assim, eu não consigo dormir sem tomar banho. Mas se eu tomo banho, eu perco o sono. E eu é que... Fumo demais! Achou que era outra coisa, né? O último cigarro da minha vida. Mas eu era bom fumando, viu? Eu era bom fumando. Eu fumava muito bem. Por mais de 20 anos, a primeira coisa que eu fazia ao acordar era fumar 2 cigarros seguidos. Eu acho até que eu acordava por isso. Para isso aqui, ó. E era só depois do primeiro trago que eu realmente despertava. Os cigarros. Os cigarros são sinais de pontuação da vida. Não, mas eu parei de fumar, eu parei de fumar, eu parei por conta das enxaquecas, talvez esse não tenha sido também o motivo principal. Acontece que também sou um pouco covarde e ambicioso. Eu sou tão covarde que quero viver mais. Agora vejam só, que coisa mais absurda, querer viver mais, como se eu fosse, por exemplo, feliz. Sabe que até agora meu maior problema tem sido as mãos? Eu não sei o que fazer com as mãos. Eu me apego aos bolsos, às embalagens, aos copos, aos corrimãos, os cigarros. Os cigarros são os sinais de pontuação da vida. Diabos. Não quero que chegue o dia em que apontarão o dedo sobre mim e dirão, ele está acabado, nem fuma mais. Não, eu sei bem a quantidade aproximada de quantos cigarros fumei e de quanto dinheiro gastei, é a mais pura verdade. Somando a quantia mensal, acumulei assim uma espécie de dividendos que ando pagando há décadas. Ou seja, eu sou uma pessoa que preferiu fumar a ter uma casa. Uma pessoa que fumou uma casa inteira.
Não, por conta dos danos que me causa, nunca mais voltarei a fumar. Não vou fumar mais, pra quê? Não vou fumar, pra que fumar, pra quê? Não vou fumar. Fumar é uma coisa que deixa a gente com dente amarelo, cabelo amarelo, faz uma coisa assim, a gente não faz... Que coisa... Mas antes o farei por uma última vez. É o último cigarro da minha vida. Só mais um. Mais 1.000. Só mais 1.000. Os últimos 1.000 cigarros da minha vida. Acho que aqui estou há uns 30 anos. Ou 2 semanas, pelo menos. Pois já estou devidamente acostumado com espelho, biombo, cadeira, cama, e olha que não sou desse que se acostuma muito fácil com as coisas. Sim, eu bem que poderia exigir que eles me revelassem onde estou e o tempo exato em que aqui me encontro, mas tenho receio que me tome por algum maníaco obsessivo que está sempre a querer saber das coisas e, claro, não poderia, em hipótese alguma, despertar qualquer tipo de desconfiança. Mas essa calmaria a mim não engana. Eles me espreitam. Mesmo no silêncio da madrugada, em que os fantasmas e as baratas tomam conta do mundo, eles me espreitam. Vendo o sol que nasce pelo buraco da fresta, lembro-me. Passei a noite em claro. E uma noite sem sono como esta de hoje me deveria ser descontado do aluguel dessa maldita espelunca, pois não me consta que sonhar seja coisa menos importante que comer ou defecar. Deixa-me revoltado ver como certas pessoas encostam os chifres no travesseiro sem qualquer tipo de inquietação ou sofrimento, num sono profundo capaz de envergonhar o pior dos pecadores. Mas o que importa é que aproveitei esta minha vigília forçada justamente para colocar em ordem as linhas e formas de minha cabeça que andavam assim meio fora de esquadro. Minhas novas descobertas são de virar o mundo de ponta cabeça. Mas eu não os revelarei nunca a ninguém. Mas isso tudo são delírios, delírios que vivem dentro e em torno de si. E bastará que você regule a sua bússola para que as coisas voltem a funcionar nos seus devidos ponteiros. Nesse hotel, talvez um castelo mal assombrado, quem sabe, de torres altas e janelas gradeadas, eles tramam a minha desgraça. Sim, com isso eles me ameaçam com todos os dias suas saudações de bom dia. Por isso mesmo, não regularei nunca os ponteiros do meu norte, não os regularei nunca para poder desfrutar dos delírios que eu bem entender e que para mim são todo o meu tesouro. Eu sei que tudo o que me resta são meus próprios sonhos. Ou delírios, se assim preferirem. Pois são eles que me permitem voar acima de todos os muros e todas as grades. Se o mundo não me entende, azar do mundo. Jamais permitirei que me moldem, roubando de mim meus mistérios.
A chuva com suas línguas de fogo se anuncia. Uma torrente de água que ameaça despencar sobre minha cabeça, afogando todas as minhas ideias. Um bote! Eu preciso de um bote salva-vidas que me permita chegar à terceira margem do rio e assim salvar as minhas ideias do afogamento. Já que nesse hotel todos dormem, ou fingem, num silêncio sepulcral de suas almas domesticadas. Esta seria a hora exata em que eu deveria sair pela rua, com a alma encharcada e a roupa transbordante. Mas nesse hotel, eu não sei por que cargas d'água, o regime é mais severo que nos outros. E o hóspede não pode sequer pôr o pé na rua. Se antes ter de falar com o gerente, ou o subgerente, que geralmente lhe negam autorização. Coisas da nova democracia pós-golpe, parece-me. Outra coisa que a chuva sempre me faz lembrar são os mortos. Será que eles vão se sentir apavorados debaixo de uma terra cada vez mais úmida? Ai, eu não posso sentir a chuva sem sentir a sombra dos mortos, eles gemendo ao meu redor. E até mesmo dentro de mim. É o caso do morto enforcado. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fugia dessa mesma chuva. Não dessa mesma chuva, mas outra, a sua prima, mais terrível e ameaçadora. Foi quando me deparei com aquele corpo dependurado, oscilante. Era o enforcado. E depois, decapitado. Olhei para aquele corpo estirado no chão de terra batida e a cabeça dependurada com os olhos esbugalhados e a boca entreaberta, implorando por seu corpo arrancado. Eu fechei os olhos para aquela imagem um tanto desagradável e passei a limpar com destreza a bolsa da casaca do defunto, de onde eu tirei algumas moedas e um relógio de bolso, no mais perfeito estado. Por causa do relógio, mais que pelas moedas ensanguentadas, o enforcado me segue como um cachorro de rua, sempre me perguntando se trato bem do seu marcador do tempo. Eu garanto que sim, aí então se acalma. Trago sempre comigo o relógio. E o enforcado, carregando a própria cabeça com a mão, passou a habitar dentro de mim. Sempre me perguntando as horas e alertando-me sobre a necessidade vital da pontualidade em tudo em nossa vida. Quanto àquela história sobre os mortos e a chuva, eu fico pensando, será que eles, os que já se foram, hão mesmo de se sentir apavorados debaixo de uma terra cada vez mais úmida? Sobretudo os mortos de ainda há pouco e que ainda não estão acostumados com a sua solidão. Quanto a mim, depois do dia da apresentação, tanto se me dá que chova ou que deixe de chover, eu não acho que o frio seja o que mais importa aos mortos em seu silêncio. Mas a compaixão é sempre importante. E devemos nos lembrar dos mortos nos dias de chuva. Antes de aqui chegar nesse hotel, eu passei sim por muitas aventuras.
Certo dia em minha casa percebi que aquele era um grande dia, o dia da grande solenidade. A Espanha tinha um rei, foi encontrado, e este rei sou eu. Apenas naquele dia fui perceber. Era urgente, pois, que eu me apresentasse diante da corte. O que me deteve até então foi que não dispunha dos trajes nacionais da Espanha. Pronto. Agora estava na Espanha. Curioso país. A primeira coisa com a qual me deparei foi um exército de homens com a cabeça raspada. Logo percebi que deveriam ser gente muito importante, ou soldados, pois ambos raspam a cabeça. O mais estranho foi o comportamento do chanceler do império. Ele me tomou pelo braço e dizia: "Fique quieto, é o rei da Espanha! Se não faço você perder sua patente à força!" Em seguida, confiando nervosamente os bigodes grisalhos, ele proclamava a plenos pulmões para todos num pátio lotado: a loucura, objeto de meus estudos, era até então uma ilha perdida no oceano da razão. Começo a perceber que é um continente inteiro. Um continente cercado de água por todos os lados. Eu não consigo entender esse estranho país que é a Espanha. Os usos e costumes são extremos e de uma hora para outra me passaram a derramar água fria sobre a cabeça. Eu não consigo entender esse estranho costume. Eu acho que estamos em plena Inquisição e aquele que imaginei ser o chanceler é, na verdade, o grande inquisidor. Eu precisava me esconder, senão ele acabaria derramando água fria sobre minha cabeça. Minutos depois, ele saía furibundo de meu quarto. Ele jamais conseguiria extrair de mim os segredos de Estado. Eu sabia de fenômenos estranhos e perigosos que estavam próximos de se abater sobre nossas cabeças. No dia seguinte, por exemplo, às 7 horas em ponto, a Terra se sentaria sobre a Lua. Quando pensei que a Terra, matéria pesada, poderia sentar-se sobre a Lua, reduzindo-a a pó, fui tomado de uma angústia tal que enfiei minhas meias e sapatos às pressas e dirigi-me até a sala do Conselho de Estado para ordenar à polícia que impedisse a Terra de se sentar sobre a Lua. Os membros do Conselho, todos de cabeças raspadas, eram pessoas muito inteligentes. Quando lhes disse: senhores, devemos salvar a Lua, pois a Terra quer sentar-se sobre ela. Foi um bafafá do diabos! Todos se precipitaram de imediato para cumprir a minha vontade soberana e muitos deles subiram no muro para tentar agarrar a Lua com as mãos. Mas naquele instante apareceu o grande inquisidor. Ao vê-lo, todos fugiram. Mas eu, que era o rei da Espanha, mantive-me ereto. E fiquei só. Para meu espanto, o grande inquisidor acabou golpeando minha cabeça com um bastão. Como são arcaicos os costumes da Espanha. Eles querem me manter aqui, querem meu silêncio, meu ostracismo, pois sabem muito bem que ninguém, a não ser eu mesmo, o rei da Espanha, seria capaz de derrotar os terríveis gigantes que servem ao grande inquisidor. Sim, lá estavam eles, com seus braços compridos e sua bocarra de dragão.
Não fujam, covardes e vis criaturas, pois eu hei de bater-me contra a vossa astúcia com ímpeto mais nobre. Eu sei que o grande inquisidor, depois de me roubar os livros e de derramar água fria sobre minha cabeça, disfarçou esses gigantes em moinhos para me tirar a glória de vencê-los. Depois de arriscar a sorte junto àqueles gigantes, eu fugi desvairadamente daquele reino como o diabo da cruz. Mas eu tenho certeza que ninguém governará tantos miseráveis e desvalidos em tão pouco tempo com tanta astúcia. Serei lembrado como um rei que enfrentou gigantes e fugiu de um balde de água fria. Bons tempos aqueles de rei, o rei da Espanha. Ele agora escuta com o ouvido colado do outro lado da porta. Para o grande inquisidor, todos são suspeitos, e em cada canto se esconde um mentecapto. Ele agora se prepara para dar o bote com seus olhos e garras de águia. Por isso é bom que eu não me mexa, para não chamar a sua atenção. Eu tenho receio que ele descubra a minha verdadeira identidade e mande cortar a cabeça do rei da Espanha. Acho que estamos em plena revolta popular, disposta a decepar a cabeça de todos os reis e monarcas. Sim, isso me contou um enforcado, perguntando-me sobre o seu relógio e a hora precisa em que rolarão as próximas cabeças. Tenho receio que decifre minha verdadeira genealogia. Sim, porque Deus engendrou o ovo engendrou a espada engendrou o anjo semeou Maria, Maria pariu Jesus, que sendo meu primo de primeiro grau me condecorou rei. Não dos judeus, mas da Espanha. Embora isso não possa ser revelado de forma alguma a ninguém. Ainda bem que nunca abri a boca com ninguém. Nem mesmo com a minha mãe. Minha mãe. Lembro-me dela, com seus trajes negros, sua cara sisuda e amarrada, com seu ar grave, cheio de reprovação. Ela gostava sempre de repetir: a humanidade só terá um pouco de paz quando o último sacripanta oligarca for dependurado com as vísceras do último desalmado capitalista. Bastante radical aquela minha mãe. Não, eu acho que ela é uma espécie de espiã bolchevique disfarçada de minha mãe para cumprir alguma missão secreta. Durante o tempo em que permanecíamos juntos, eu fumava vários cigarros para pousar de bom moço e não desgostar, hein? Feliz criatura, não é? Eu acho que, no fundo, ela era, assim, uma pobre louca que perdeu o filho numa intentona comunista, sim, claro. E agora, me achando parecido com esse filho, procurava consolar-se. Por fim, eu já estava tão habituado com as lágrimas da mulher e tão compenetrado do meu papel que passei a tratá-la por mãe, o que causou a ela e a mim também um bem-estar indescritível. Mas não há nada que resista ao cansaço do tempo e acabe por si só se esgotando. E assim, também me cansei. E acabei por vender a minha própria mãe.
Não, mas foi por uma boa quantia. Larjan, money, bufunfa, capim, pasto para os bovinos que somos. E dito isso, vendi a minha própria mãe. O que é menos pior do que vender-se a si próprio, como fazem os juízes e os políticos que se vendem à torta e à direita. Eu não, recuso-me, vendi apenas a minha mãe. E também foi por uma causa nobre. Por se tratar de um jovem comprador, um estudante com necessidade urgente de uma mãe para chorar-lhe sobre os ombros. De minha parte, creio ter feito um bom negócio, já que minha mãe é da espécie dita totalitária socialista. Tenho mesmo razões de sobra para acreditar que ela nunca me botou no mundo. Apesar das suas lágrimas hipócritas e do seu ar de Santíssima Virgem, Santa do Pau Oco. Só receio ter sido um pouco desonesto com o jovem comprador, ocultando-lhe o verdadeiro caráter de minha mãe, que ele supõe seja uma mãe igual às outras, talvez por ser órfão desde a infância e, portanto, um tanto emotivo em excesso. E assim, passei a ser o único órfão do mundo com mãe ainda viva. Eles querem me vencer pelo cansaço. São cada vez mais escassas as informações que vêm do exterior. O grande inquisidor. Ele espalhou espiões por todos os cantos para me vigiar. Eles escutam e me olham por todas as frestas. Finalmente matei a charada sobre este misterioso hotel em que me jogaram há mais de 30 anos. Não seriam 2 dias. Não se trata de um hotel de luxo, mas de um presídio de segurança máxima. Sim, isso me contou o enforcado. Esse meu duplo que vive dentro de mim segredou informações ultra secretas ao meu ouvido. Sim, o grande inquisidor. Abandonou o disfarce de chanceler para assumir áreas de médico psiquiatra. Ele agora coça o queixo no falso trejeito de sabedoria, tentando disfarçar sua ignorância de médico, já como todos os médicos, ele também não passa de um idiota. Ele então me perguntou: o senhor tem bilis? Tinha quando criança, agora já nem sei, a vida anda me roubando tanta coisa. O senhor tem tísicos em sua família? Tísicos? Não, nem tão pouco tenho família, sou órfão por todos os lados. E loucos? O senhor tem algum caso de loucura entre seus antepassados? Loucos? Não, que eu saiba, só 23 tias e 8 primos. Ah, e um suicida. Eu tinha um tio que certo dia chegou em casa, olhou a mulher, os filhos, a sogra, os retratos pendurados na parede, a foto de Natal em cima do piano, os penduricalhos dispostos na cristaleira da sala. E ele então percebeu que nada daquilo lhe pertencia, nem poderia nunca ter pertencido. Aí então, de vergonha, ele se trancou no quarto e enfiou uma bala bem no meio das têmporas, como se cumprisse a mais banal das obrigações. Outra batalha que travei e travo todos os dias, das mais heróicas e empedernidas, foi aqui mesmo, neste quarto de hotel. Trata-se de um segredo absolutamente confidencial. Este hotel está infestado de pragas noturnas, prontas a nos atacar no mais profundo da noite. Ah, a velha história da desgraça que nunca vem sozinha. No exato momento em que planejei o sono que coroaria o fim da batalha daquele dia, em que ansiava relaxar numa cama tranquila como uma sepultura, depois de um jantar frugal regado a toicinho e dobradinha.
Acabei por ser jantado. Um único e solitário mosquito! Ah, é impressionante como o mosquito pode ser muito pior do que o enxame. Não, um enxame pode ser combatido, mas o mosquito solitário assume-se uma personalidade, uma hostilidade, uma sinistra característica de luta até a morte. Esta estranha criatura apresentou-se sozinha, tão fora de propósito quanto um tatu. A noite estava quente, mas depois do primeiro embate, marcado por tapas erráticos no ar, por castigar minhas próprias orelhas, uma fração de segundo tarde demais, recorri à antiga fórmula. E cobri a cabeça com um lençol. E assim continuou a velha história, com picadas através do tecido, ataques a partes expostas da mão que mantinham o lençol no lugar. O recurso ao cobertor! E a consequente asfixia! Tudo seguido da mudança brusca de personalidade, cada vez mais desperto, furioso, impotente. Finalmente uma segunda caçada. Essa inaugurou a fase maníaca. Rastejar para debaixo da cama, usando a luminária como lanterna. Percorrer o quarto todo para descobrir que o meu adversário havia se refugiado no teto. E tacar com a toalha, o humilhante agressor! Depois disso, houve uma breve pausa, da qual o meu adversário parecia ter consciência. Porque encaraptou-se insolente em um dos lados da minha orelha. Mas eu perdi mais uma vez. Por fim, depois de mais de 58 minutos que castigaram meus nervos a ponto de deixá-los num frenético estado de alerta, deu-se a vitória pírrica, com a pequena mancha disforme de sangue. Meu sangue na ponta dos meus dedos. Enquanto eles imaginam que me mantém aqui preso nessa espelunca mal cheirosa, eles nem imaginam quanto eu viajo pelo mundo infinito. Circulando pelos mais diferentes lugares, com as mais diversas identidades, sempre acompanhado pela minha sombra e pelo enforcado, esse meu duplo que vive dentro de mim. Fui espião, contrabandista, artista de circo, cafetão, vigarista, escritor de best-sellers e de inúmeros folhetins. Depois abandonei tudo e entreguei-me à traficância de tóxicos, o que me valeu em pouco tempo
uma cadeira de senador da República e as consequentes imunidades parlamentares e extraparlamentares que fizeram de mim um dos homens mais poderosos da democracia norte-americana e da pseudo-democracia brasileira. Depois, abandonei tudo e virei monge, sacerdote, padre pedófilo, bispo ladrão, pedinte de sinal, monga de um circo em decadência e faminto, muito faminto, extremamente faminto. Tão faminto que aprendi que o melhor lugar para se comer quando não se tem onde comer ainda é um bom velório. Ah, mas tem que ser de gente rica, né? Ou melhor, pobre, porque a gente rica, essa não abre a mão nem no dia do juízo final. Ô, gentezinha desgraçada, quanto mais tem, mais quer ter. E a todos vocês que se arvoram ao pleno domínio de suas ações, ao bom mocismo moralista, eu vos digo, lembreis que todos vós tendes intestinos, e que na ponta desses intestinos um lamentável cu, exatamente igual ao que tem vossa faxineira, vosso empregado, vosso chofer, vossos cachorros e cavalos de raça. Vosso cu é a melhor arma que tendes para afugentar os maus pensamentos, que são aqueles que nos fazem esquecer da simplicidade humana e da humana aceitação da vida. E é para o vosso cu que vos conclamo. Toda vez que vos sentirdes possuídos de um orgulho oceânico e que vos julgardes tão poderosos quanto o vosso Deus, primeiro, pelo menos que eu saiba, não tinha nenhum cu à vista, olheis diante do espelho, se preciso de joelhos e com uma vela nas mãos para enxergar melhor. Olheis para o vosso lamentável cu e deixeis de lado a infinita vaidade humana. Sinto que eles avançam. Vigiando-me por trás das portas e janelas, meus inimigos perscrutam minha ruína e destruição. Eles virão me interrogar, querendo que eu revele todo o tesouro dos meus sonhos, mas isso eu não entregarei nunca. Ah, miseráveis! Torture-me até a mutilação. Eu não direi sequer o meu nome. O nome. E quem sou eu? Ah, pouco importa. Eu sou tudo e sou nada. Nesses tempos de tantas afirmações, certezas, posicionamentos políticos, ideologias, tribunais, mentiras e verdades absolutas, eu reitero. Eles nunca saberão quem eu fui, sou ou quem serei. Estou cercado por todos os lados. Ah, sacripantas, súcia de fariseus sanguinários, vocês se esquecem que minha estirpe não permite o abrandamento de minhas convicções. Mesmo enforcado, estando apavorado, prometendo entregar sua cabeça e tudo mais em troca de um possível indulto ou perdão, minha decisão já está tomada. Vou apresentar-me para este outro mundo. Não, sem grandes dramas ou solenidade, sem invocar belas razões metafísicas, morais, mesmo porque esta minha apresentação não é assim tão importante como querem fazer crer alguns.
A apresentação de um mosquito, por exemplo, é tão importante quanto a minha própria apresentação. E a minha decidida despedida mudará a vida das pessoas tanto quanto a morte de um dos milhões de perus sacrificados à véspera do Natal. Vou apresentar-me para este outro mundo. Para me despedir, deixo a vocês de recordação, para que não se sintam assim roubados em seu precioso tempo, o meu relógio de estimação, que já pertenceu a um enforcado, que sempre esteve comigo, aqui, no meu engenho aqui de dentro, que é exatamente igual ao engenho de um relógio, que marcou todos os minutos com uma precisão cronométrica. Porque os homens que sonham são quase translúcidos. São foco de luz nesse mundo opaco. São como beija-flores, nunca pousam, estão sempre a 2 metros do chão. E eu sou um homem de sonhos, cada vez mais convicto de meu encantamento.